Vamos lá, caras. Questão 7 do Cefet de Minas Gerais de 2008, tá? Sobre lei de Newton. É bem simples. Um trabalhador empurra um conjunto formado por dois blocos, o bloco A e o bloco B, de massas 4 e 6, respectivamente. Ou seja, o bloco A tem 4 quilos e o bloco B tem 6 quilos. Tudo bem? Exercendo sobre o primeiro uma força horizontal de 50 newtons. Então aqui, ó, tá o bonequinho, mas a gente poderia representar simplesmente por um vetor, né? Representando a força que é aplicada, tá bom? Pronto. Então, o que acontece? Como representado na figura, admitindo-se que não exista atrito entre os blocos e a superfície, o valor da força que A exerce em B em newtons é. Então, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo a força com que A empurra B, porque você sabe que esses dois blocos interagem. Então, A aplica uma força em B, ou seja, eu posso colocar aqui a força que A aplica em B. Em reação a essa força, B aplica uma força em A pela terceira lei de Newton, que seria a força que B exerce em A. Essas duas forças são equivalentes, tá? Mas o nosso problema é bem simples, na verdade. Porque quando eu vou atrás da força que A exerce em B, eu considero somente o bloco B. Então, ó, olha só. As forças que agem sobre o bloco B é simplesmente, na horizontal, claro, a força com que A age em B. Pronto, só essa força de contato. A força F ela não atua diretamente em B, tá? Então, para achar essa força, nós precisamos de duas coisas. Da aceleração com que a B vai para frente e da massa de B. A massa de B, professor, eu tenho, ela é 6 kg, mas eu não tenho a aceleração. Então, vamos achar a aceleração. Lembra que para achar a aceleração, você tem que considerar os dois blocos sendo um só? Então, ó, quando você considera os dois blocos sendo um só, você não considera as forças de dentro, você considera só as forças externas. Então, se você considerar os dois sendo um bloco só, você vai ter o bloco AB, tá? Esse bloco AB, ele sofre com a ação de uma força F, de intensidade 50 newtons, tá bom? Pela segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante, que é a força com que empurra o conjunto, é igual à massa do conjunto, tá? Que no caso vai ser a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração, tá bom? A força que age sobre ele é a força F, que é 50 newtons. É a única força que age no conjunto, porque essas forças aqui de dentro, elas se cancelam quando eu considero os dois juntos. A massa de A é 6. Desculpa, é 4. A massa de B é 6. E eu quero achar a aceleração. Então fica 50 é igual a 4 mais 6, que é 10, vezes A. Isso implica que a aceleração é 50 vezes 10. Nunca esquece, quem está do lado da variável sempre passa dividindo, tá? 50 dividido por 10 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração, tá? Achei a aceleração, agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o bloco B, sozinho. A única força que age na horizontal no bloco B é a força AB, que é igual à massa de B vezes a aceleração. Tá? A força AB vai ser igual à massa de B, que nós sabemos que é 6, vezes a aceleração que nós acabamos de achar, que é 5. Então fica a força AB é igual a 6 vezes 5, que dá 30 newtons. E essa é a resposta certa.